A nova temporada do Sulicast está no ar. Conversa boa, conteúdo que fica. Um bate-papo leve com um pouco de tudo. Mercado, o mundo dos negócios, o mundo da carne e, sobretudo, pessoas e histórias que inspiram. E hoje a gente tem a alegria de receber uma pessoa muito especial, nosso diretor comercial de logística e marketing, que vive o dia a dia da operação e da estratégia na construção da marca Suli. E que já foi o apresentador de todos os episódios da primeira temporada do Suicast. Bem-vindo, Nico Facim. Que estranho, tô do outro lado. Mas obrigado. Vamos ver, agora vão se cobrar de mim, né? Tanta coisa que a gente passou na temporada passada, mas bacana que tá do outro lado aqui desse posto, entregando esse meu bastão para você, que tem toda essa competência, esse know-how para certamente levar o podcast para outro nível. Não, nada disso. Você não vai fugir dessa função, não. A gente vai compartilhar, né? Então, tá bem. Nico, vamos começar falando contigo um pouquinho sobre quem é o Nico Facim, fora da diretoria aqui, fora do cargo, fora da função. Cara, é difícil falar da gente, né? Quando fala, é mais fácil a gente falar dos outros, mas obviamente sou um cara normal, sou um cara família, casado com uma esposa maravilhosa, 2 filhos, um de 14 anos, outro de 17. 17 já tá me passando, tô ficando para trás, tenho 47 anos, formado em veterinária e administração, tô aqui na empresa, fez 23 anos esse mês, e ainda muito gás para queimar, certamente. Isso aí. E conta um pouquinho então pra gente, como é que foi essa trajetória do Nico, né? Há 23 anos aqui na companhia, como é que começou? Olha, eu sempre brinco, o início foi muito divertido. Eu vim, me formei e eu tinha uns negócios em Curitiba, quando eu me formei na PUC, eh, e o Mário, que é o CEO da empresa, me chamou dizendo que precisava de uma mão, porque, eh, tinha um veterinário que tinha acabado de sair, na verdade eu acho que passou a conversa em mim, né, certa vez. Eu falei: "Vem cá, vem dar uma olhadinha como tá as coisas aqui, vamos fazer", e eu vim. E é uma história muito legal, que o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu f pediram: "Não, tem um integrado de terminação que precisa, que tá com problema", abriu um chamado e me falaram: "Mas ó, é tal lugar lá", e pra começar que eu não sabia nada, conhecia Não basicamente sabia se assim. era para Não. eu chegar. A primeira dificuldade foi chegar lá, até porque eu sou de Videiro mesmo, só que a gente que aquela velha história, pé de prédio, né. Foi Menino do o apartamento. apartamento fica, confinado, e nunca tinha ido assim, interior tão para o interior. E, bom, o primeiro desafio foi Roma, fui, quem tem boca vai a Roma, fui mais ou menos para a direção que imaginava, fui parando nas casas e perguntando a direção, bom, cheguei lá. O fato mais engraçado foi que quando eu cheguei lá, eu fui, aquele menino que tinha sido acabado de ser formado, né, chegou com uma caderneta e falou assim: "Não, qual que é a anamnese?", né, porque na faculdade, anamnese, vamos fazer o diagnóstico do que está acontecendo. E o produtor olhou para mim e falou assim: "Não, os porcos estão com cãibra de sangue". Daí eu Filho do céu. Cãibra de sangue, eu dei uma respirada, fundo assim, na minha cabeça pensei: E "Caraca, meu". agora? Eu passei batido nessa matéria, não Meu Deus. tentei resgatar, faltei aula, lembro desse sangue, daí eu falei: "Olha, o caso do senhor é um pouco mais complexo do que eu imaginava, mas fica tranquilo que eu vou voltar para o escritório, a gente vai dar uma estudada lá e volto a falar com o senhor". Cheguei aqui, na época tinha o Gerson Schleser, que era o gerente regional de Papo Novo, falei: "Gerson, o que que é essa câimbra de sangue na minha cabeça?". A câimbra é uma acúmulo de ácido lático, câimbra como a gente tem, falei: "Mas será que teve Questão uma muscular. isquemia, alguma coisa que está saindo sangue?", mas eu não tinha visto nada disso no animal. Falou: "Não, isso aí é diarreia de sangue, né, causada por uma bactéria e tal". Eu falei: "Ah, bom, então tá certo". Liguei para o doutor: "Ah, demos uma estudada aqui, nós vamos medicar né, via ração os seus animais, aí a gente espera que, sei lá, em 3, 4 dias a diarreia", já falei, né, diarreia passe, mas passei poucas e boas para aprender esse dialeto, né, que tanto, nossa origem aqui do interior nosso basicamente é italiano, né, alguns alemães, mas certamente tem alguns dialetos que a gente demorou para aprender, mas foi muito legal. Depois disso,
Eh, gostei muito do que estava fazendo, vida que segue, passei por comecei na assistência técnica, gestão das granjas próprias, fui pra fábrica de ração, setor de compras, Você foi depois comprador da empresa fui então? comprador, fui Uhum. comprador. É uma coisa que, sabe, foi muito legal. E ele me ajudou muito no trabalho que eu exerço hoje, né, que até então depois fui para o marketing, logística e acabei no último 1 ano e 4 meses assumindo a diretoria de vendas. E como eu fui comprador 5 anos, sabia todos os macetes do comprador, obviamente, bom, não é tão simples assim a virada de chave, mas me ajudou muito nessa nova fase que eu tô hoje. Bacana. E qual o maior aprendizado até aqui? Lidar com pessoas, certamente, né. Eu fiz faculdade de veterinária, porque eu falei assim: "Eu vou lidar com animais, não vou lidar com pessoas, tá tudo certo". Só que eu esqueci que os animais são geridos ou têm os donos que são pessoas. E o maior desafio, ele é muito recompensador, sabe, lidar com pessoas. A partir do momento que você estuda, vai a fundo, começa a entender as diferenças de cada indivíduo, e para cada situação, é como o filho da gente, a gente vai se descobrindo. E com o tempo a gente também vai a experiência que a gente pega, né, da estrada, as pessoas são fenomenais, né, se a gente conseguir extrair delas o melhor, e a gente certamente a gente se sente bem. É um desafio pessoal, certamente eu tive algumas dificuldades nesses 23 anos, mas hoje, pelo menos me sinto um pouco mais preparado. Estar pronto nunca vou estar, né, quem disser que vai estar pronto para lidar com pessoas, eu Você acho que gosta está muito de falar de criar zonas de desconforto, né? eu tenho feito isso no último 1 ano e meio, né. A gente acaba trabalhando junto, né, para quem não sabe, e eu tenho usado muito isso, em 21 eu falo que em 21 anos de profissional, eu sempre tentei buscar zonas de conforto. Até porque zonas de conforto elas trazem uma segurança, você sabe aonde que tu tá, né, aonde que tu tá indo, o resultado é mais ou menos esperado. Parece um caminho mais seguro. É um caminho mais seguro, né, mas, não é o que te traz o maior, retorno, e também não é o que te traz a maior felicidade a médio e longo prazo, certamente. Então a gente criar zonas de desconforto faz com que cada dia você busque ser uma pessoa melhor. E o desafio faz a gente crescer de uma maneira até às vezes inesperada. Então sim, tenho buscado e tenho tentado passar para nossa equipe que a gente tem que todo dia tem que se colocar em situações de desconforto. Se em algum momento a gente tá: "Ah, bom, pá, tá legal, agora tá legal, tá indo, tá rodando", cara, então vamos buscar alguma coisa que tire a gente dessa zona e que a gente consiga estar evoluindo cada vez mais. Legal. Agora olhando um pouquinho o mundo da Master, né, essa empresa fantástica, referência em suinocultura, no Brasil e a gente já pode dizer para o mundo também, né, ou é muito ousado, hein? Não, não, já pode não, a gente tem que dizer. É. Até porque as raízes são locais, mas os horizontes são globais. Olhando a Master, essa trajetória até aqui, né, Nico, quase 32 anos, né, mais de 30 anos foram comemorados também. Como é que você enxerga, assim, essa construção tão sólida da Master no mercado? Quais os diferenciais dessa empresa, desse negócio que os fizeram chegar aqui até aqui? Um dos pontos principais são a nossa origem, né. A gente é muito, a gente segue muito os valores do campo. Quais são esses valores do campo? Simplicidade, praticidade, honestidade, fé. Então todos esses valores norteiam o que a Master como a Master começou, como ela se desenvolveu e como ela é até hoje. Apesar de os valores serem do campo, a gente tem que ter uma visão maior. Então, nos últimos, 4 anos, a Master se tornou uma empresa internacional. Hoje, para a gente ter ideia, 50% do nosso negócio, ele tem essa visão para o mercado externo. E se a gente isolar somente a indústria, o negócio indústria, 70% do negócio indústria é mercado internacional. E a gente vem se tornando referência neste mercado. Para você ter ideia, hoje o maior,
um dos maiores importadores do mundo, o Japão, e certamente o mais exigente. Dentro deste mercado, a Master hoje entre a primeira fica migrando entre a primeira e a segunda empresa com maior que tem o maior destino para o Japão. E isso, obviamente, em primeiro momento, ele coloca nós como uma empresa de alta qualidade, né, atrelada a esses valores que eu falei do campo, e se para o mercado externo, e segundo também porque a mesma indústria que produz para o mercado externo é a indústria que produz para o mercado interno. Então, o nível de exigência que a gente tem e que a gente consegue atingir em mercados como o japonês, que eu já disse aqui que é o mercado com maior nível de exigência, nos torna também tão bons ou tão qualificáveis para o mercado interno. É uma consequência do outro. Se complementam aí. Isso. E a gente está cada vez mais trabalhando para atingir esses mercados com um nível de exigências mais alto. A gente quer fugir da vala comum, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. Com a marca Sulita, por exemplo, a gente construiu ela, vai fazer 14 anos atrás, com a visão de termos produtos de diferencial do mercado. Obviamente, quando você tem um suíno e você vai fazer o processo inverso de desconstrução dele, tu vai ter commodities, obviamente, mas não é o nosso negócio. A gente costuma dizer aqui dentro da empresa, nós temos 21 SKUs que são diferenciais de mercado e que a gente vai continuar dando prioridade e buscando cada vez mais produtos. Exemplo disso, né, são 2 últimos lançamentos que a gente teve, que é o joelho, que é o Weissman defumado, que é um produto excepcional, e o filé de ancho, que é um produto, você vê, ó, que é a cooperação entre mercado externo e mercado interno. É um produto que a gente exporta para o Japão, chamado Kaburi, que ele é a camada superior do ancho, né, para quem é churrasqueiro de plantão sabe que o ancho, quando a gente for corta em postas, tem um músculo maior e aquela outra capazinha em cima, que é a mais macia até do ancho. Esse filé de ancho é só essa parte superior. Na Europa também ela é conhecida como secreta, e foi um assim, por que não testá-lo no mercado nacional? E vale o spoiler aqui, olha, eu praticamente a gente comia como um ancho completo e gostava daquela parte superior, mas para mim passou a ser, para o meu gosto, o Perfeito. meu corte preferido. Legal, legal. E você falou, né, desse corte ele se chamar Secreto para a Europa. E esse desenvolvimento, assim, dos últimos anos, tem muito também da parceria que vocês fizeram com essa empresa internacional, trouxe muito know-how, muito conhecimento. Se você pudesse dar um spoilerzinho, a gente tem produto novo vindo também aí em parceria com a Vale, é isso? Isso, até para a gente, talvez, em algum momento a gente já falou nos podcasts lá atrás, quando estava na tua posição aí, mas só para a gente dar um contexto, né? Vão fazer 3 anos que a gente fechou uma parceria com a Val Companies, que é uma empresa espanhola. Hoje ela faz parte do quadro societário. Ela veio aqui para justamente ampliar nosso mercado externo e também trazer o know-how dela, né, hoje é a maior empresa de suinocultura da Europa e é a maior empresa alimentícia da Espanha. Para você ter ideia, alimentícia que eu falo daí envolve desde bebidas, Outras. outros eles passaram a Coca-Cola em novembro do ano passado e se tornaram a maior empresa alimentícia da Espanha. Então, para você entender o tamanho deles. Lá eles também têm esse know-how e produzem, é o que você perguntou aqui, eles produzem um animal chamado ibérico. Ibérico é um animal que usa-se a paleta, né, que é a parte superior locomotora e o pernil, para fazer o Ramon ibérico, famoso no mundo inteiro. E as demais cortes eles fazem congelados em porções menores. A gente pode dizer que o ibérico, ele é o wagyu do suíno. A carne é outro Fazendo tipo de uma carne, correlação. é uma correlação, é outro tipo de carne, um marmoreio excepcional, e sim, nós estamos buscando junto com eles trazer esse produto para o mercado interno com a nossa marca, e também a linha de curados, né, alguns salames especiais com esse desse Ramon ibérico, os presuntos crus também que do Ramon ibérico, e tem inclusive um detalhe que às vezes eles têm o Ramon ibérico Belota. Belota, para quem não sabe, traduzindo, as nozes que a gente tem. Então, os 4 meses finais de vida do animal, né, eles são alimentados em fazendas só de nozes pecan. Então, passa para carne um sabor completamente diferente, até porque a oleosidade desse
do pecan é transferida pro animal e ele é tratado em fazendas abertas, né, então é um animal fantástico e fique atento, porque certamente nos próximos meses a gente vai estar com essa novidade no mercado brasileiro. Legal. E que falando um pouquinho mais dos avanços, assim, também do mercado, da marca Sulita, como é que você vê as oportunidades da proteína suína ainda aqui no Brasil? A gente tem muito o que crescer, né? Meu Deus do céu. Mas assim, a gente já dá para se considerar feliz, assim, o suíno ele era muito, eu vou dizer assim, até porque a gente, como indústria, explorava pouco. Eh, a gente tinha cortes básicos, né, pernil, paleta, lombo, né, e bacon. Esses eram Céu. os cortes talvez uma costela também, cortes básicos, né. E de uns 5 anos para cá, Sulita tá com 14, vou dizer até um pouco mais, uns 7, 8 anos para cá, eu acho que, o bo a gente pegando o exemplo do boi, o boi fez um baita de um trabalho, já faz algum tempo, de criar cortes específicos, também saindo das linhas como de commodities e de cortes tradicionais, de porções menores, de cortes, mais, elaborados, mais gourmetizados, né. Então antigamente tinha esses cortes também no boi, mas hoje você vê ancho, filé de costela, o prime rib, short rib, shoulder e bom, e aí vai. E o suíno ele tem essas mesmas predicados, também tem esses cortes. E a Sulita pegou eu acho que a gente tem coisas que a gente tem que inventar, tem coisas que a gente tem que fazer o famoso benchmark, né. Então a gente trazer, coisas boas que em outras áreas foram feitas e adaptar para nossa realidade. E a Sulita foi o precursor de trazer cortes menores, mais, porcionados para as famílias atuais brasileiras, cortes diferenciados, músculos diferenciados, com tempero mais leve, menos sal, menos sais de cura, ou seja, mais naturais. Então hoje a gente também vê loma inglês, filé de ancho, fraldinha, maminha, as próprias linguiças nossas, além de algumas serem saborizadas diferente, mas já com com músculos específicos. Então nós temos a linguiça de panceta, linguiça de sobrepaleta, que cada uma tem uma característica específica, fora a linguiça, eh de pernil e as outras linguiças que a gente trabalha, que hoje inclusive as linguiças nossas são, reconhecidas no mercado como, como top of mind aí, e a gente vem trabalhando para cada vez trazer novidades. A gente tem algumas coisas na manga que ainda não dá para falar, mas sempre a gente está tentando trabalhar para trazer novidades para o mercado Essa brasileiro. linha dos temperados resfriados, ela conquistou mesmo, né? É, ela conquistou, apesar de ser você vê, assim, até mesmo porque o face dela, né, quando a gente vai no mercado, a gente gosta de parece que o resfriado Mais ele tá fresco. mais fresco, ele é novo, por mais que a gente às vezes chegue em casa e congele, não é o caso. Mas tanto para quem vai fazer o cara que vai fazer um churrasco, né, então eu vou lá no domingo, no sábado, vou pegar ou dia de semana, agora que está se aproximando a Copa do Mundo, a gente vai ter alguns churrascos extras aí. Gostou muito também, além do churrasco, até um air fryer, né? Air fryer, forno, não tem essa Tudo praticidade. que a gente tem feito hoje, com essa linha de resfriados, porque além disso, como eu estava falando, ela tem essas características visuais melhores e tem um perfil do novo perfil do mercado brasileiro, as porções que a gente tem trazido e cabem na air fry. E a gente tem criado alguns junto com a Fran, que é gerente de marketing, e o James, que está aqui atrás das câmeras, e a Mai, Time, é né? o time nosso aqui, desenvolvendo receitas e mostrando para o público brasileiro maneiras de preparar, na air fry. Tanto esses 2 itens novos que a gente lançou, tanto a o joelho de porco, quanto o filé de ancho, podem ser feitos. Para você ter ideia, o filé de ancho, eu chego em casa, abro o pacotinho e vem 2 a 3 peças por pacote, de 200 a 250 gramas. Eu coloco uma pecinha ali que é para eu jantar, chego em casa, da academia, depois de fazer meu esporte, que eu gosto muito fora do trabalho praticar isso aí, eu coloco a 180 graus air fryer, 12 eu coloco 12 minutinhos, que depende muito. Vou tomar um banho, é o tempo de eu tomar banho e voltar,
Vejo tá bom, às vezes uns 2, 3 minutinhos a mais, ou não, ou já tá pronto. Ah, então super prático, fiz a saladinha, Jantar pronto, tá resolvido. resolvido. É muito prático, né, enquanto a gente tá fazendo uma atividade extra, rapidinho a gente já tá com o jantar pronto, e mesmo quem tá na correria do almoço também dá tempo, né, porque a gente tem geralmente 1 hora e 15 de intervalo, dá pra fazer na hora. E esse você acredita, assim, Nico, né, a Master ela teve provavelmente uma participação muito forte nessa educação também, né, de criar essa cultura do quão a carne suína também é saudável, né. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu fiz uma pergunta para o Nico: "Por que aqui a gente chama suíno e a gente não fala o porco, né?" Você quer contar para eles o que que você explicou para mim? Essa é uma teoria minha, tá, essa é uma teoria, mas eu Mas ela é interessante e é, explica muito. então assim, se a gente começar a entender das origens do suíno no Brasil, a gente está falando assim, falando em produção mesmo, né. A gente está falando em meados de 1970. E lá eram pequenas propriedades e muitos criavam-se em ah, com uma criação de subsistência. E daí começou-se, sim, a ter uma industrialização pequena ainda, mas com profissionalização, com buscando genéticas no mundo que desse uma característica diferente, um crescimento mais acelerado. Para você ter ideia, antigamente você levava 2 anos para 1 ano e meio, 2 anos para nascer um suíno, e nascia 6, 7 filhotes, né, suínos pequenos, né, porquinhos por fêmea. Então buscou-se isso aí, aprimoramento nutricional, genético, uma infraestrutura melhor, profissionais mais especializados. Então de lá para cá, de 1975, 76, 77 para cá, eh, sempre houve uma evolução, sempre houve uma evolução. Eu sempre digo que o porco, foi para o nutricionista, né, foi para academia, emagreceu, com menos gordura e virou o suíno. Então, antigamente, o porco era muito mais criado, né, de uma maneira extensiva, com sobras de alimento de casa, sem uma nutrição balanceada, sem uma genética, condizente, e com todo esse crescimento se transformou, deixou de ser o porco e virou o suíno saudável, né. E se é carne suína, é suíno. É, sulita. Esse é o slogan. Você falou um pouquinho de genética, né, Nico, eu vejo também que as marcas vêm explorando, né, esse mundo, como você disse, o bovino fez um trabalho aí, grandes campanhas com cortes, falando de genética, de raças, né, e a carne suína também tem isso, né. Sim, certamente. Então, como eu falei, lá atrás teve esse início e hoje em dia existem empresas em nível mundial, não vamos fazer o como que é, assim, o merchandising para elas, mas existem N boas empresas e que a gente costuma dizer que a cada 2 anos a genética dobra o animal é completamente diferente. Então, inclusive isso, assim, hoje nós na Master, nós adquirimos as linhas puras, nós temos inclusive nós estamos agora com um projeto para a construção de um novo núcleo genético, onde que a gente costuma dizer que a linha genética ela mas é assim, a gente recebe as linhas puras, que são as bisavós, e a gente cria as avós, que vai criar as mães que vão ser distribuídas para todas as nossas unidades próprias. Com isso a gente tem uma segurança, sanitária melhor, nós temos uma segurança de plantel, de reposição de plantel. Pra você ter ideia, a gente quase troca a cada 2 anos, a gente troca todo o nosso plantel. É Hum. uma cadeia fantástica. Praticamente 50 a gente troca 50% do plantel a cada ano. E isso também acelera o processo genético. Nós temos 2 unidades de central de sêmen, eh, que produzem todo o sêmen para nossa unidade. Nós Não é só nós, o Brasil inteiro já é praticamente 100% tem inseminação artificial. Com isso, tu consegue também fazer um aceleramento genético. Então, nesse aceleramento genético, o que tu busca? Tu busca um animal mais robusto, que esteja mais imune a intempéries e doenças, que tenha uma característica de carne diferenciada. Então, com isso aí, não só nós, obviamente, que a gente tá, eu digo que no mercado nacional a gente está na vanguarda da genética, mas como um todo no Brasil, por isso não é só por isso que o suíno ele é tão confiável hoje, quanto ele era 30 anos atrás, porque a gente tem evoluído cada vez mais
Não é só, como eu disse, não é só na questão da genética, mas no segurança alimentar também, né, junto com da ponta, né, da produção até a indústria, garante isso aí. Além disso, o bem-estar animal, né. Então hoje a gente está com todas as unidades nossas têm baias coletivas, a logística diferenciada, a nutrição balanceada, ou seja, a gente atende todos os requisitos que são exigidos hoje em dia, pra essa questão de bem-estar animal. Então, a gente ouve bastante falar no Duroc. Nossa genética também tem Duroc? Também tem droga, a gente tem Landrace, Large White e tem os nossos machos, a linha Duroc, que é uma linha que tem uma carne que deixa um marmoreio melhor, ele tem uma coloração diferenciada, e hoje a gente busca trabalhar com o Duroc também, porque é uma das exigências do mercado japonês. E tem se mostrado, antigamente o Duroc ele tinha algumas perdas de produtividade, mas hoje os novos em genéticas, com toda essa melhoria, trouxe animais que geram uma oportunidade de produto, de característica de produto, saudabilidade, de coloração, de pH, daí a gente pode entrar e também no aproveitamento dos cortes na indústria. Nico, a gente sabe também da tua relação com a gastronomia, né, você gosta de cozinhar, gosta de servir. E como é que a gente poderia dar com toda essa evolução da carne suína que você contou pra gente, segurança alimentar, essa cadeia, né, verticalizada da Master, tudo do controle, rigorosos controles e padrões internacionais, eu posso consumir a carne suína ao ponto menos? Boa, né. Nós fizemos inclusive, esse final de semana, nosso encontro, nossa convenção de vendas. E lá a gente teve a oportunidade, a gente falou assim: "Ah, vamos num restaurante", falou: "Não, vamos juntar a galera, pessoal todo que vem de fora e vamos", chamamos um parceiro nosso, um abraço, pessoal Brancalione, que tem um ambiente muito bacana para fazer uma 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 carne, na unidade deles lá. E a gente teve a oportunidade de mostrar para os nossos vendedores que a carne suína antigamente tinha um problema de cisticercose, sendo mais preciso. Uhum. Mas isso, como que a cisticercose é passada para o suíno, e o bovino também tem, tá, não é uma questão só de o suíno pegou essa fama, mas o bovino, ele também tem isso. Porque, assim, existe um caramujozinho que tem na natureza e ele que transmite essa doença. A partir do momento que a gente tirou o suíno de uma criação extensiva, que ele comia pasto também e trouxe para uma criação intensiva, que é com rações balanceadas, acabou-se isso, Se controlar. acabou-se isso. Mas acabou-se o quê? Há 5 anos atra não, há 80, há 20, 30 anos atrás. Eu me lembro na época que eu fiz faculdade, meu professor, eh, a gente acaba trazendo cortes e tinha que ver, tentar identificar. Olha, nós ficamos acho que quase 2 meses indo atrás de frigoríficos, indústrias. Chegou um dia que ele chegou a ir numa favela tentar pegar um fino que tinha lá, não ti nem isso nós conseguimos achar. E algumas peças de bovino, que é porque eles são, desculpe, são criados ainda extensivamente, a gente conseguia ver O caramujinho ali. não é o caramujinho, mas o ovinho que ele tinha no animal, Carne. né, na peça ali. Então isso não existe mais. Então esse mito de fazer a carne suína ser muito, muito bem passada para consumo, em alguns momentos acaba até estragando ela, porque como ela perdeu gordura no passar do tempo, ela resseca muito. Então assim, eu particularmente uso, carnes, fazer uma carne sulita ao ponto ou ponto menos. Por exemplo, assim, ou antes eu gosto ponto menos, levemente rosada no meio, para mim é perfeito. Então eu sou suspeito de falar, obviamente que, né, a gente não é só Sulita, todas as empresas que são, auditadas pelo CIF, pelo CISB, pode ter certeza que a carne que está sendo consumida, não existe mais esse problema, não existe mais esse problema. Nico, falando então, carne suína, sulita, mercado interno, quais são os direcionadores do trabalho que você vem fazendo com o time de vendas, né, o time comercial, marketing, logística para 2026? Qual é o foco? O que que o cliente sulita pode esperar? Obviamente que toda ação que a gente faz dentro de casa reflete no produto que a gente vai desenvolver. Então assim,
O norteador nosso, nós temos, para dentro de casa, nós temos, elegemos 3 prioridades para o ano de 2026. Uma a gente já falou aqui, você já deu spoiler antes, que a gente não se co não, né, buscar o não conformismo. Nós temos que buscar evoluir, eh, tanto no processo administrativo nosso, de produção, de vendas, junto com o nosso cliente, que é o comprador que está do outro lado, que é o B2B, junto com o B2C, que é o nosso consumidor lá na ponta. Nós temos que ter sempre estar buscando inovações, melhorias, processos e assim por diante. Então isso é carro-chefe. Outra coisa que a gente vai buscar esse ano, eu costumo dizer que a gente tem que ser apaixonado por eficiência. Apaixonado por eficiência. Toda vez que a gente consegue ser mais eficiente no processo, em todas essas áreas que também falei, não conformismo, a gente consegue, às vezes, até ter um produto com um melhor valor agregado, às vezes até gerar oportunidades junto com o nosso cliente final. Então, assim, a gente tem que ser obcecado, né? A palavra apaixonado, obcecado por, por eficiência. E o terceiro ponto é a coletividade. Nós temos que entender, a gente começou falando dos desafios que a gente encontra, que são as pessoas. A coletividade ela é muito importante para qualquer negócio e nós vamos levar isso muito a sério. Então, esses são é o tripé. Fora isso, nós temos um outro ponto muito importante que a gente vem tratando desde o ano passado, porque a gente, assim, ó, a gente tem que entender que as marcas, seja qual for, elas têm três maneiras dela se apresentar para o mercado. Primeira delas é preço. Preço é quando você está na vala comum, você tem produtos com valor agregado baixo, você não quer ter o teu diferencial. Bom, eu vou brigar por preço, volume e assim vai. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente precisa criar valor agregado, a gente quer levar para o consumidor produtos diferenciados e assim por diante. O segundo ponto que eu posso medir diferencial de mercado é a qualidade do produto. Nós deixamos de ser referência nesses 14 anos para nos tornados referência. Hoje não se discute mais qualidade do nosso produto. O que a gente precisa é só manter esse caminho. E o terceiro ponto, que é o que vai nortear também, junto com esse tripé que eu falei antes, é a questão de serviço. Nós temos que temos que nos tornar referência de serviço. Mais uma vez, tanto para o consumidor quanto para o nosso cliente. Então, nós estamos com um projeto de buscar essa eficiência máxima, e você faz parte disso, né? É uma das que está encabeçando isso aí. Então, obviamente que eu não vou. O spoiler está dado, e certamente em algum momento a gente vai voltar para falar isso aqui, algumas ações que a gente está já tomando, até porque nesse momento a gente está construindo esse programa. Algumas coisas a gente já colocou em ação, e certamente a gente está vendo alguns retornos eh, eh, tanto com os clientes quanto os consumidores, mas ainda é muito trabalho a ser feito. Nós estamos com 2 consultorias que vão nos ajudar nesse, nesse projeto, e porque a gente quer, além de ter sermos referência em qualidade, também sermos referência em atendimento com esse nicho que a gente tanto ama e com as pessoas que a gente tanto ama, que são nossos consumidores. Que legal, vamos falar muito disso, né, nível de serviço, relacionamento com o cliente, fortalecimento. Que legal, Nico. Obrigada pela oportunidade Eu também. já se me deixar aqui, eu falo até. Pois é, olha só, o nosso tempo já está, não o tempo do podcast, mas a tua agenda, que eu sei que você está saindo em viagem. Mas vamos lá, vamos fazer um clássico jogo rápido bate-bola, sabe? Eu falo aqui e você manda a resposta com uma palavra ou uma frase. Bora. Pode ser? Comida preferida. Filé de solito. Tá ligado? Ele é marqueteiro, gente, é o nosso Não, mas é verdade também. Eu vou fazer o quê? joia. Cozinhar para você é É uma paixão. um valor essencial. A minha família. E família para você é? É o meu ar, é o que eu respiro, é a minha motivação do dia a dia. Legal. E trabalho para você é? É o meu desafio. É o meu a minha
sair da zona de conforto. Fé. Acreditar, e eu estou sempre acreditando. Um hobby? É pádel, jogar pádel, meu esporte preferido. Um líder que te inspira? Ah, o Mário, o nosso senhor. Um sonho? É, olha, você me pegou nisso aí, vou até pensar um pouco, porque assim, se for no na corrida, sim, dar para meus filhos aquilo tudo que eu aprendi e poder ser um pai, eh, tão bom para eles quanto meu pai foi para mim. Mas no âmbito profissional, tornar a Master Mark Suíta como uma das maiores do Brasil e certamente a maior exportadora de suínos do Brasil para o mundo. Legal, bacana. Um livro? Eu vou falar do que eu tô Dica dos livros, tá? Ele chega pra gente e compartilha as resenhas aqui, tô lendo isso, tô vendo aquilo. eu vou todos os livros para mim foram importantes. Vou dizer o último, o que Pode eu ser. estou lendo agora, que é Dar e Receber. Estou aprendendo que, o livro fala muito em doadores, trocadores e tomadores. E estou aprendendo que ser doador a longo prazo vai me tornar uma pessoa melhor. Legal. Um desafio? Ai, ai, olha, desafio, Fran, nós temos um desafio aqui na Master que é grande, que é a internacionalização da empresa. Esse é um desafio que está no momento que a gente precisa focar nele. E para fechar, Sulita em uma palavra. É paixão, é desejo. Várias palavras. Desejo, é isso aí, desejo. Muito legal. Nico, muito obrigada pela tua participação, né, agora como entrevistado, abrindo essa temporada do Sulicast, que com certeza virão grandes nomes também para compor esse bate-papo gostoso. Só agradecer, né. Não, eu que te desejo toda a sorte do mundo, porque competência você já tem. Obrigada, querido. E aqui a gente agradece a tua audiência, pede para que você, ó, marque esse sininho aí para receber as nossas notificações, os novos episódios e fique com a gente, né, que Sulicast é conversa boa, é conteúdo que fica. Até a próxima.